conhece algum fóssil vivo? Pois é, eu também imaginava aí que era muito difícil conhecer, né, um fóssil vivo. Mas sim, a gente tem um fóssil vivo e eu vou te contar sobre ele na aula de hoje. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre as cianobactérias. As cianobactérias, elas pertencem a um reino chamado Reino Monera, segundo a classificação de Whittaker, que foi o cientista aí que fez uma divisão em reinos dos seres vivos. As cianobactérias são unicelulares, ou seja, a sua estrutura corporal é formada de uma única célula, e são procariontes. Isso quer dizer que elas não têm uma carioteca guardando o material genético, ou seja, não tem uma estrutura ali que guarda o material genético. Além disso, a gente não vai encontrar dentro dessa célula as organelas membranosas, como por exemplo, o retículo endoplasmático. As cianobactérias são autotróficas, ou seja, elas vão produzir o seu próprio alimento. Como? Através da fotossíntese. Então, elas vão ter uma estrutura aí que vai ser capaz de pegar a energia do sol para a produção do açúcar dentro da sua célula. Para ela conseguir fazer isso, ela vai precisar de pigmentos, ou seja, de uma coloração que consiga aí pegar essa energia do sol para a produção da fotossíntese. No caso das cianobactérias, a gente vai ter dois tipos de pigmentos diferentes. A gente vai ter a clorofila, que é a mais comum aí que a gente conhece, né? Que dá aquele aspecto verdinho para as plantas, por exemplo. E a gente vai ter o pigmento chamado ficobilina. Essa ficobilina, ela é dividida também em dois tipos de pigmentos diferentes. A gente vai ter as ficocianinas e as ficoeritrinas. Ou seja, esses pigmentos, né, esses diferentes tipos de pigmento, vão fazer com que essas cianobactérias consigam estar em diferentes ambientes aquáticos, porém elas conseguirem absorver aí diferentes aspectos, né, espectros de luz, ou seja, diferentes formas de energia solar aí para conseguir produzir a energia necessária para a sua célula, ok? As cianobactérias vão ser encontradas em água, tanto doce quanto salgada, mas principalmente em água doce. E a gente vai encontrar também em solos úmidos. Então, obrigatoriamente, as cianobactérias têm que estar associadas à água. Então, pode ser diretamente na água ou em solos úmidos. Mas a gente vai encontrar também as cianobactérias em simbiose, ou seja, elas em associação a outros seres vivos. Elas podem estar associadas a outros seres, como por exemplo, plantas e fungos, ou mesmo estar associadas a animais. Sim, elas podem aí entrar em contato com animais e formar aí uma estrutura junto com esses animais em uma simbiose, ou seja, conviver ali ou de maneira harmônica ou desarmônica com outros seres vivos. Então a gente não vai encontrar só na água, né? A gente pode encontrar aí junto com outros animais. No caso da água, a gente vai ter uma produção aí de cianobactérias formando colônias. Essas colônias geralmente formam filamentos, ou seja, como se fosse uma linha, um fio de cianobactérias que a gente encontra assim, esticadinho. Mas elas também podem fazer uma associação diferente, formando o fitoplâncton. O fitoplâncton tem uma grande importância aqui na cadeia alimentar. O fitoplâncton, no ambiente aquático, ele é base da cadeia alimentar, são os produtores. Pelo fato de produzirem o seu próprio alimento, né, eles servem de alimento para outros seres vivos. Então, uma importância muito grande aí ambiental relacionada à cadeia alimentar. Mas, além de formarem o fitoplâncton, a gente pode ter esses filamentos que eu mencionei. Olha só, o que é importante a gente conhecer desses filamentos? As cianobactérias, pelo fato de elas serem unicelulares, elas não vão ter uma reprodução sexuada. Ou seja, elas não vão trocar gametas com outras cianobactérias. Então, elas só podem fazer a assexuada. Como? Através da divisão binária, ou seja, uma única célula se divide em outras duas células idênticas. Mas, quando a gente tem aqui um filamento, a gente pode ter uma reprodução diferente, onde a gente corta esse filamento e forma dois filamentos diferentes. Ou seja, a gente vai ter aí um mesmo filamento, né, uma mesma colônia de cianobactérias formando duas idênticas. Então, é sempre assexuada.
ok? Qual que é outra importância aqui das nossas cianobactérias? São os estromatólitos. Os estromatólitos são aqueles fósseis vivos que eu comentei aqui no comecinho da aula. O que acontece? Essas cianobactérias, elas se juntaram, formando uma estrutura maior. Porém, quando elas se juntaram e formaram essa estrutura maior, elas começaram a fixar, a segurar sais de cálcio e se transformaram numa estrutura parecendo uma rocha. E essa rocha, os cientistas descobriram, né, que ela vive aqui no nosso planeta há bilhões de anos. Então, os estromatólitos são considerados fósseis vivos, ou seja, elas já estão aqui há muito tempo, muito antes dos seres humanos. Isso foi importante para a ciência para quê? Para a gente descobrir como era o nosso planeta há muito tempo atrás. Quais eram as características, quais eram as substâncias, como era esse planeta antes para a sobrevivência aí desses estromatólitos. Então, isso foi um ótimo, né, conhecimento aí científico relacionado à história do nosso planeta. E além disso, temos aqui a eutrofização. Outro ponto importante. A eutrofização não necessariamente acontece única e exclusivamente por cianobactérias, tá? A gente vai ter eutrofização por outros seres vivos, como por exemplo algas. O que é eutrofização? É uma superreprodução desses seres vivos que gera aí uma colônia gigante aí, um mar, né, de seres vivos. No caso das cianobactérias, elas formam um tapetinho verde assim em cima desse ambiente. Como é um ambiente geralmente aquático, o que vai acontecer? Primeiro, elas vão consumir, né, bastante oxigênio ali durante a respiração celular, então elas podem tirar o oxigênio da água. Outra coisa, como elas formam esse tapetinho assim em cima da água, impede que a luz solar entre, e daí afeta, por exemplo, algas, né, que servem de alimento para outros seres vivos. Então, a eutrofização diminui a concentração de oxigênio, o que mata grande parte ali da biodiversidade, né, daquele ambiente, e além disso impede que a energia do sol entre, transformando tanto aquela água numa água com uma temperatura menor, né, quanto também diminui aí a fotossíntese de outros seres vivos fotossintetizantes. Então, é um grande problema a eutrofização e pode gerar aí a destruição, inclusive, daquele ambiente aquático, certo? Então, as cianobactérias, elas são importantes para várias categorias, principalmente aí para o estudo, né, do nosso planeta, mas também a gente tem que tomar cuidado quando a gente tem uma super reprodução aí, e isso acontece principalmente por conta da poluição, ou seja, um excesso, né, grande eliminação de matéria orgânica no ambiente. Se eu tenho muitos nutrientes, elas se reproduzem mais porque tem mais comida, e daí acontece um grande problema que é chamado de eutrofização, tá certo? Veja aí como tá os seus conhecimentos sobre este assunto, lembrando que além das cianobactérias, a gente também vai ter bactérias no reino Monera, então dá aí uma estudada, uma conhecida melhor sobre este reino e a gente se encontra numa próxima aula. Tchau!